pessoal, saudades. Tudo aconteceu muito rápido, não deu tempo nem da gente conversar direito sobre tudo isso que está acontecendo, que aconteceu. Esperávamos, né, voltar mais cedo. Como não foi possível, estamos aguardando que logo poderemos estar juntos. A gente está todo mundo com saudades aqui. E o que a gente quer passar para vocês nesse momento é que é um momento importante para vocês se organizarem para poder voltar com qualidade. E para poder voltar com qualidade é necessário que vocês acessem o centro de mídia, entrem na sala de aula, conversem com seus professores. Os professores estão todos engajados em fazer com que vocês, mesmo durante essa pandemia, a gente possa ter uma qualidade na educação. Então nós contamos que vocês, as dificuldades que vocês tiverem, todas as coisas que vocês precisarem, entre em contato com os professores, entre em contato com a escola. Nós estamos aqui todos os dias, das 10 às 16, entre em contato com a gente, para que a gente possa, quando voltar, a gente volte, todo mundo melhor preparado. Muito obrigada. Posso? Sim. Bom dia, pessoal. Vocês, alunos do 6º ano e do 7º ano, vou fazer uma revisão para vocês de fração, as aulas que vocês tenham assistido, para vocês entenderem melhor e resolver as atividades de vocês. Bom, frações. O que são fração? É uma ou mais parte de um inteiro que se divide em partes iguais. Por exemplo, aqui eu tenho um inteiro que dividi em 6 partes iguais. Dessas 6 partes, eu tomei 2. Então, eu tenho a fração 2 sobre 6. Aqui eu tenho um inteiro que foi dividido em 4 partes iguais. Tomei 3 e de 4. Dividi o inteiro em 4 e tomei 3. Aqui, novamente, um outro inteiro, que eu dividi em 2 partes iguais e tomei 1. Então, eu tenho a fração 1 sobre 2. Novamente, um outro inteiro em que eu dividi em 10 partes iguais e tomei 6. Então, eu tenho uma fração 6 décimos. Pronto. Nas frações, ela recebe nomes especiais. O número de cima, que é a parte tomada, ela tem um nome de numerador. E a parte de baixo, é a parte em que eu dividi o inteiro, ela recebe um nome de denominador, certo? Então, aqui eu tenho 2 como numerador e 6 meu denominador. Na fração 3/4, o número de cima, que é a parte tomada, ela tem um nome de numerador. O 4, que é a parte, enquanto eu dividi o inteiro, ela tem um nome de denominador. Então, aqui, 1/2, o 1 é o numerador e o 2, denominador. 6 décimos, o 6 é o numerador e o 10 é o denominador. E nós também temos na fração que ela é uma divisão. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 dividido por 6. Aqui, 3 dividido por 4. 1 dividido por 2. 6 dividido por 10. Bom, também temos as frações equivalentes. O que seria uma fração equivalente? Fração equivalente são frações diferentes que representam a mesma parte do inteiro. Por exemplo, aqui eu tenho um inteiro que dividi em 2 partes. Tomei 1. Então, eu tenho 1/2. Quem é o 1? O 1 é o numerador. Quem é o 2? 2 é o denominador. Aí eu peguei o mesmo inteiro e dividi em 4 partes iguais. E peguei quantas? Peguei 2 partes. Então, eu tenho 2/4. Então, o 2, numerador, 4, denominador. Aqui, novamente, o mesmo inteiro, que eu dividi em 6 partes iguais. E tomei 3. Então, eu tenho o 3/6. O 3 é o numerador e o 6 o denominador. Novamente, o mesmo inteiro que eu dividi em 8 partes iguais e tomei 4 partes. Ou seja, eu tenho 4/8. Então, eu tenho 4 numerador e o 8 representando o denominador. Vocês observam que eles foram tomados as mesmas partes.
Entenderam? Então, eu tomei a mesma parte. Então, as frações são diferentes, mas elas são iguais. Eu tomei a mesma parte do inteiro. Então, eu tenho que 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 3/6, que é igual a 4/8. Pronto. Como formar classe de equivalência? Como eu posso formar uma fração equivalente? Eu posso formar através da multiplicação ou da divisão pelo mesmo número. Então, eu tenho aqui a fração 1/2. Eu quero fração equivalente a ela. Então, se eu multiplico o numerador por 2, o denominador também eu vou multiplicar por 2. Então, eu vou ter a fração 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho a fração 2/4, que é equivalente a 1/2. Se eu continuar multiplicando essa fração 1/2 por 3, então eu faço 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, a fração 3/6 também é equivalente a 1/2. Se eu pegar novamente essa fração 1/2 e multiplicar por 4, então 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho a fração 4/8, que também é equivalente a 1/2. Então, 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 3/6, que é igual a 4/8. Como elas são iguais, elas são equivalentes. Então, vocês observam que eu peguei uma fração irredutível. O que é uma fração irredutível? É aquela que você não pode simplificar mais. Então, ela tem o 1. O 1 é divisível por 1, que dá 1 mesmo, então não tem mais aqui dividir. Então, quando eu pego uma fração irredutível, eu uso a multiplicação. Agora, quando eu pego uma fração grande, como aqui no caso 16/40, eu vou achar a equivalência através da divisão. Então, 16 é divisível por 2 e 40 também. Então, 16 dividido por 2 dá 8. 40 dividido por 2 dá 20. Então, 8/20 é equivalente a 16/40. Ainda dá para mim simplificar essa fração. Então, 8 é dividido por 2, 20 é dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. 20 dividido por 2 dá 10. Então, 4/10 também é equivalente a 16/40. Ainda dá para mim simplificar. 4 dividido por 10, ambos os números, tanto o numerador como o denominador, ainda é divisível por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. 10 dividido por 2 dá 5. Então, a fração 2/5 também é equivalente a 16/40. Agora, não dá para mim continuar dividindo. Por quê? Porque tanto 2 como 5 são primos entre si. O 2 é divisível por 2, mas o 5 não é. O 5 é divisível por 5 e o 2 não é. Então, eu cheguei à fração irredutível. Logo, 2/5, que é igual à fração 4/10, que é igual à fração 8/20, que é igual à fração 16/40. Ou seja, são frações iguais, elas são equivalentes. Pronto. Bom, depois das frações equivalentes, vocês viram as operações com frações, adição e subtração com o mesmo denominador. Então, a adição ou subtração com o mesmo denominador, nós somamos ou subtraímos o numerador e conservamos o denominador, como vocês podem ver aqui. Aqui eu tenho a fração 1/4. Dividi em 4 e tomei 1. Então, eu tenho a fração 1/4 mais 2/4, ou seja, dividi por 4 e tomei 2. Então, 1/4 mais 2/4, eu mantenho o denominador, 4, e somo o numerador. 1 mais 2, 3. Então, aqui eu tenho a fração 2/4. Perdão,
Eu tenho a fração 3/4. Aqui. Dividi o inteiro em 6 partes e tomei 2. Então, eu tenho 2/6. Mais, dividi a fração em 6 partes e tomei 3. Eu tenho 3/6. Somando, denominadores iguais, eu copio e somo o numerador. 2 mais 3, 5. Ou seja, eu tenho a fração 5/6, que está aqui representada. Dividi em 6 e tomei 5. Bom, na subtração, eu procedo da mesma forma com relação ao denominador. Aqui eu tenho um inteiro que eu dividi em 8 partes e tomei 6. Então, eu tenho a fração 6/8. Menos, tenho um inteiro aqui em 8 partes e tomei 2. Então, eu tenho a fração 2/8. Então, observa que o denominador é igual. Então, o que eu faço com o denominador? Quando são iguais, eu copio e subtraio apenas o numerador. Então, 6 menos 2, 4. Então, vou ter a fração 4/8, que está representado aqui também no inteiro. Dividi em 8 e tomei 4 partes. Ok?